Então, Pastor Lucas, vamos chamar o Pastor Lucas, é por aí? Pastor Lucas! Paz. Como está o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É, Com muitas lutas espirituais, mas estou bem. mas você sabe uma coisa, um segredo? Hum. Que quando eu escuto que o senhor está em luta, eu fico feliz. Meu Deus, eu não fico, não. Eu fico feliz, falo, eu estou no lugar certo. Porque o inimigo está atacando os filhos de Deus. Então, se eu tivesse um lugar que tudo é sombra e água fresca, eu ia começar a perguntar, será que você está no lugar certo mesmo? Mas meu pastor Lucas está em guerra, eu fico feliz, maravilha! Tem isso também, né? Tem isso também. No lugar certo! Tá Meu certo. querido, A luta não falta. E essa semana foi bastante. Eu até faltei a live de ontem, né? Porque eu fiquei orando e acho que teve a live das 6, e aí eu participei. Eu fiquei orando, e aí não vi o tempo passar, e quando já deu, eu já estava 11 horas já. ó, eu falo do meu lado aqui, não para não, tá, querido? Aqui é dia e noite, todo dia, tá? É um jeito de hoje, eu estava aqui conversando com a irmã minha, a mosca enorme veio, voou na minha cara e passou. Eu procurei para matar. Aqui não tem mosca, tá no gelo aqui. Então eu sabia que era maligna fazendo isso, não achei para matar. Outro dia eu estava sentado aqui na minha cadeira fazendo um estudo aqui, o meu nervo da perna esquerda foi puxado, puxou mesmo, o dedão ficou em pé duro assim, o dedão do pé esquerdo. Ele fez isso comigo quando eu fui visitar meu filho. Então aqui não para, o senhor me mostrou um sonho que era uma espécie de dragão, sabe? O caído que veio diretamente de mim. Sonho ontem à noite, várias e várias cobras gigantescas, maiores que carro, rodeando a minha casa. Eu vi, olhando pela janela, eu vi elas passando assim, jacaré, tudo. Mas não estava na minha propriedade, estava rodeando. Então aqui não para não, tá, querido? É por isso que eu fico feliz. Pastor Lucas está com guerra. Aê! Glória a Deus. Tudo dá graça. Estou no mesmo clube. Isso é bom. Então, vamos junto. É interessante aqui, eu lembrei do Senhor, eu ouvindo aqui o Kevin, e porque o Senhor falou isso pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido, falando do comportamento cristão. Ele começou a falar assim, a lutar contra a natureza, a igreja se apoia em comportamento. Aí eu lembro que o Senhor falou isso aqui, ele falou, o pastor Lucas falou isso, e falou, e não da intimidade com Jesus, e depois ele falou uma coisa que o Senhor falou aqui também, que eu nunca tinha ouvido isso antes, o Senhor tinha falou, tudo sobre o cristianismo é sobre comportamento, ó. Tudo. E não em vez de levar ao Senhor, né? O pastor Lucas já falou sobre isso, ó, sobre esse comportamento. O importante é ser bem comportadozinho, né? Não é o Jesus, né? É horrível isso. Isso é vou, pior. só vou acabar de ler isso aqui que ele falou, que realmente extraordinário. Já quem tem um tempinho aqui, falou, a posição com Deus já foi estabelecida pelo sangue de Jesus, isso aí que Jesus mostrou para ele. As legalidades que têm sido estabelecidas, que temos sido feitos santos através do sangue de Jesus, já foi estabelecido. Isso significa que seus pecados foram perdoados. Quer dizer, quando o senhor sair da live aqui, quando eu sair da live e eu vou pecar, já foi perdoado. É isso que está falando. Já foi perdoado. Não é que vai ser perdoado, já foi. Já é garantido no sangue de Jesus, quando ele morreu. E ele falou, isso significa que não interessa o que você faz ou fala, isso nunca pode ser melhor do que Jesus Cristo tem feito por você. E ele amém. falou, Glória a Deus. E o Kevin terminou aqui, depois ele começou a falar de relacionamento, eu vou parar aqui, e ele falou que isso é posição, isso já está estabelecido, o sangue de Jesus pelos seus pecados. Né? Isso não dá licença, aí não vem, eu posso pecar? Não, peraí. Não, se você tem um relacionamento com o Senhor, você não vai pecar. Mas isso aí imediatamente vem e fala, eu posso ter 5 mulheres agora. É assim, vamos ver se a gente fala sobre isso hoje, sobre esses extremos aí que as pessoas... Tá bom, então o senhor tem um bom tempo aí do seu lado, eu acredito que... Amém, 30, orem porque a luta foi grande bastante aí, fiquem 40 clamando. minutos. Vou pedir orar para o senhor. Pai, muito obrigado por o senhor ter trazido aqui, então, o pastor Lucas aqui, para vir falar as tuas palavras. Abençoe o profeta João Batista, não pode estar aqui por qualquer motivo. Obrigado, então, senhor. Pedimos, senhor, que a sua mão esteja agora sobre o coração Jesus. Do pastor Lucas, e que ele venha falar as suas palavras para todos nós ao redor do mundo, Pai. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por continuar falando para nós, senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fica na paz, querido. A gente se vê aí, eu não sei nem quanto tempo. Daqui, deixa eu ver aqui, meia hora, 40 minutos? Tá bom, pode ser. Até mais.
Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu vou ficar mais prestando atenção aqui nos comentários, porque se tiver algum problema, vocês me avisem aqui pelos comentários, porque eu não abro aquela tela do YouTube, eu abro essa tela do StreamYard que o pastor João me manda. E é por isso que eu aqui ainda estou aprendendo alguns controles. Aí aqui tem o mesmo comentário que vocês fazem e aparece no YouTube. Então, eu vou ficar atento aqui, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu também vou ficar atento. Então, eu vou saudar aqui os irmãos, a irmã Suzy Cardoso, a irmã Luana Santos, né? A irmã Gislaine, a irmã Célia, a irmã Lara, né? Espero que eu não deixe ninguém para trás aqui, né? Rosana, irmã Célia, pastor Jones, né? Irmã Gislaine, já falei. Todos que estão aqui, irmão Ezequiel. Ah, que bom, irmã Helena, obrigado, ótimo. Tá. A irmã Ezequiel aí. Ô, irmão Ezequiel, tá desaparecido, precisa voltar lá nas lives lá, ô, irmão, nós estamos com saudade. Deixa eu ver o que mais aqui. Irmã Odete, todos os irmãos aqui, sejam recebidos com a paz do Senhor Jesus. O irmão canal Fim dos Tempos, o meu canal é o Tempo do Fim e o dele é o Fim dos Tempos. Não sei quem que é esse irmão aqui, não tem o nome, mas quando aparece aí o Tempo do Fim, irmão, sou eu, tá? Eu tenho 2 canais, um do meu nome e esse aí é Coisas Bíblicas, tá? Irmã Lara, já falei, pastor Jones. Então, a paz do Senhor Jesus para todos, irmã Eliane, tá bom? Então, irmãos, vamos aqui fazer uma avaliação do que nós já conversamos aqui em 3 partes. Aqui nós tivemos uma boa série sobre como servir a Deus, sobre o foco em Jesus, que é o nosso desejo principal. E hoje nós vamos fazer assim um detalhamento maior sobre essa condição que nós vivemos, né? Como o pastor João falou, engraçado que o Espírito Santo vai pegando os pedacinhos aqui e ali, e muita coisa que ele vai falar também já foi falado dentro do contexto do que os outros pastores já falaram, o pastor João e o pastor Jones. Então, nós estamos aqui, a paz, irmã Eliana. Então, nós estamos aqui, irmãos, num único propósito, servir e amar ao Senhor. E nós temos uma luta. Para nós, não foi tirado o pecado, ainda não. O pecado, o velho homem e o novo homem vivem junto ao mesmo tempo dentro de nós. E é interessante que as pessoas não conseguem entender. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de entender como é que podem ter 2 situações ao mesmo tempo, né? Uma hora parece que você está na carne, outra hora parece que você está no espírito, e você fica um pouco bipolar. Né? Então, tem pessoas que já conseguiram, por exemplo, ter um suplantamento da carne muito forte e o ego dela está bem pequenininho, quase não aparece, né? Tem uma fé muito acentuada no Senhor. Mas qual é o resultado disso? Quer dizer, por que alguns têm tido essa condição? Em primeiro lugar, irmãos, tem o amadurecimento, porque é um processo que não tem como, assim, poxa vida, com estalar de dedos eu consigo ser um crente mais fiel ou alguém que teme a Deus de uma forma mais intensa. Tá? A coisa que a gente não pode fazer é se comparar com ninguém. Porque o nosso caminho, irmãos, ele é individual, não tem nenhum caminho, viu, irmã Eliana, pastor Jonas, irmã Gislaine, não tem nenhum caminho igual ao outro. Embora as coisas... paz, irmã Célia. Embora as coisas sejam, às vezes, comuns, o que acontece para um, acontece para outro, né? Paz, irmã Milena. Então, o que acontece para um, acontece para outro, mas os caminhos são muito individuais. E nem todos estão na mesma altura, né? No mesmo tempo. Não é uma coisa robótica, é uma coisa assim, sabe? Quando você vai numa fábrica, você vê aqueles... quando é o fabricante, assim, de sandália, né? A máquina vai cortando e tudo igualzinho. Não, na igreja do Senhor Jesus Cristo não tem isso, né? Não existe um padrão. Cada um está numa condição, cada um está num temperamento, cada um está num tempo, cada um está numa comunhão. Então não tem como você se comparar, sabe? Por quê? Se eu perguntar qual que é a situação melhor, né? É que nem as cores. Para mim, todas as cores são bonitas. Eu gosto mais de azul, né? Sempre gosto de azul, mas tem um amarelo também. Mas para Deus não tem uma coisa assim melhor ou pior, né? São coisas simplesmente diferentes e às vezes você está passando por um processo diferente do seu irmão. Então, nós vamos ler aqui um versículo básico, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar.
É Gálatas, capítulo 6, verso 8. Tá? Gálatas, capítulo 6, verso 8. Só para a gente ter uma base que nós vamos conversar. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Então, irmãos, como que foi o nosso processo de conversão? O amor de Deus veio até nós, foi pregado o Evangelho, foi mostrado que Jesus nos amou na cruz e nós cremos e recebemos esse amor, e juntamente com o perdão dos nossos pecados. Do ponto de vista normal, assim, sem criar nenhuma situação religiosa, porque esse é o que mais atrapalha, você estava pecando, você estava vivendo uma vida como qualquer ser humano. Uma hora fazia uma coisa boa, outra hora fazia uma coisa ruim, e você estava com a vida, às vezes, embaraçada também, porque quando é o processo da conversão, quando a pessoa está perto de se converter, o inimigo ataca muito, então a pessoa comete muitos erros, muitos pecados, até chegar no dia, por exemplo, do arrependimento, quando ele ouve o evangelho. Então, normalmente, quando você evangeliza alguém, que Deus te manda para evangelizar, a vida da pessoa está uma bagunça, está um tumulto. Então, e a palavra de Deus chega ali naquele dia lá e rebenta com tudo e entra, e aí o que acontece? As pessoas se arrependem, né? E o importante é que aquele arrependimento seja completo, aquele impacto seja profundo, total. Por quê? Porque quando a gente se batiza, né, tem aquele batismo que é a imersão, né, total. A imersão total, quer dizer, mergulhou totalmente em Jesus. E, às vezes, aparenta que você está tendo uma vida que parece que ficou um braço para fora, né? Se mergulhou no batismo, parece que o teu braço não se converteu, o teu pé não se converteu. Às vezes dá aquela impressão que você tem um lado do seu coração que está precisando ser tratado. E aí, o que acontece? Você fica ouvindo palavras na igreja, e alguma coisa, mesmo que você já creu em Jesus, né, já conhece o evangelho, alguma coisa parece que precisa atingir mais profundo, sabe? Às vezes você fala assim, poxa, alguma coisa está errada ainda. Alguma coisa eu sinto que está errada, precisa atingir mais profundo. Então, o que acontece? Como o pastor João falou aí, nós precisamos receber o amor. E o amor é aquela dose que vai operar em nós, né, pela fé, porque a fé ela abre a consciência para receber o Espírito Santo e crer em Jesus, certo? Essa é a salvação. Mas o amor ele vai precisar trabalhar a nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque quando aparecer a tentação, você precisa mostrar que você ama a Deus. Se você falsificar esse amor a Deus, Deus vai perceber que você está querendo mais o pecado do que a Ele. Então não tem como você enganar a Deus, certo? E o pecado, ele vai ter aquele lado gostoso, atraente, né? Porque você está com aquela concupiscência dentro de você do desejo de ter aquela experiência que alguém contou para você, alguém falou algum tipo de coisa que o mundo vive e assim por diante. Então você fica com aquele vermezinho lá dentro, né? Criando aquele desejo. E aí a carne começa a lutar contra o espírito e você começa a passar por tentação. Então, nesse caso, quando acontece isso, a primeira coisa que você não precisa saber é não tema. Não tema, não tenha medo. Porque a palavra de Deus diz lá em João que nós temos um advogado justo. Se alguém pecar, nós temos um advogado justo. Então, se você não está procurando o pecado, não está vivendo para isso, mas você está querendo servir a Deus e você sabe que a natureza carnal sua está em tumulto, você precisa se render a Deus, basicamente, não temer, né? E deixar Deus mudar as coisas dentro de você. O Senhor, ele vai, quando você confia e você clama, ele vai sondar o seu coração. E você coloque assim, Senhor, sonda, esquadrinha meus rins, minhas entranhas, resplandece a luz do teu rosto, o que tiver em mim que precisa ser mudado, muda e vai até no mais fundo. Quando ele começar a mexer no mais fundo do seu coração, vai vir todas as coisas ocultas do seu coração, vai começar a emergir, sabe? Como desejo, como paixão, aquilo vai sair para fora. É como alguém que está espremendo uma ferida. Aquilo vai sair para fora. E aí
a reação que você vai ter, fala assim, poxa, eu sou crente, eu estou passando por essa tentação horrível, eu estou em risco de fazer alguma bobagem, daqui a pouco eu vou cair e tal, e você começa a se apavorar. Quando você tem esse pavor, a reação que normal que as pessoas, quer dizer, que não é para, não deveria ser, né, mas que normalmente acontece, você começa a se cobrir de justiça religiosa. Você começa a querer criar as suas próprias vestes de justiça, de falar, não, eu não sou isso mesmo, na verdade eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa, eu não quero pecar, eu sou uma pessoa razoável, né? E aí você começa aquele processo de culpa, e aquele processo de culpa vai tentando encobrir aquilo que a carne está fomentando, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê isso, certo? Além de se render, confiar, saber que Deus vai tratar aquilo, certo? É não se apavorar também, né? É porque ali vai haver uma mudança dentro do seu coração, certo? Vai haver uma mudança, vai haver um renovo. Ninguém vai dizer assim, vai lá e peque. Ninguém vai falar isso para você. Mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado fiel e justo, que é poderoso para nos purificar de todo pecado. Então nós temos que ter essa confiança de que há um retorno para nós, sabe? Por quê? Porque o que é que acontece hoje é quando a pessoa passa por esse depuramento grande, a consciência dela sabe que ela está em perigo espiritual, ela começa a se sentir muito acusada, antes até mesmo de praticar qualquer coisa. Ela consegue se sentir muito acusada, culpada. Às vezes uma palavra que ela lê já parece que acusa ela. Ela vai na igreja, uma palavra que acusa, mas o arrependimento ainda não chegou. O arrependimento ainda não chegou no coração dela, porque aquele desejo, né, aquela frustração, talvez uma frustração sexual, frustração no casamento, alguma frustração no trabalho, né? A todo tipo de frustração que gera essa ansiedade de querer realizar algo para si, né? De querer se satisfazer nessa vida, de ter uma recompensa daquilo que você fala, poxa, parece que eu nunca tive direito a nada e agora está surgindo essa oportunidade, eu vou encarar isso aí, vou mergulhar de cabeça e assim por diante. Então, as pessoas começam a ter um pavor, né, da culpa, do medo. Isso é ruim. Por quê? Porque onde entra o medo e a culpa, o inimigo mais penetra no seu coração e mais trata de atingir você. Então, se você está passando por grandes tentações, então nós estamos aqui falando de tentação também, né? Se você está passando por grandes tentações, clame ao Senhor, ore, mas não fique abalada. Tiago fala, tende motivo por grande gozo, o passar por várias tentações, algumas traduções diz tribulação e outras tentação. Porque aquele que resiste recebe a coroa da vida, né? Então, e também não há nenhuma tentação que seja sobre-humana, né? Sempre você vai ter o direito de fazer a escolha certa, porque Deus vai te dar as condições de fazer a escolha certa. Então, o que você deve pedir para o Senhor é a consciência pura e o coração puro para não fazer a escolha errada, ou seja, pedir a escolha certa. Mas ainda assim, quando você estiver nessa luta, o que você está precisando mesmo, no fundo do teu coração, é sentir que Deus te ama incondicionalmente, mesmo que você faça aquela burrada que você sempre desejou fazer. Entendeu? Se você sentir esse amor incondicional de Deus, mesmo que você faça aquela burrada que você sempre desejou fazer, aí você vai receber o verdadeiro arrependimento. Porque é Deus quem dá o arrependimento, irmãos. Não tem como o homem gerar para si o arrependimento. Porque a carne, ela milita contra o espírito e o bicho da carne, ele não quer morrer. Uma, que você precisa da cruz para morrer, matar aquele bicho da carne. E quem levou Jesus para a cruz foi o Pai.
e você tem que pedir ao Pai para te levar para a cruz para você morrer. Assim como Jesus morreu na cruz. Então você precisa passar pela cruz para morrer esse desejo de iniquidade que ainda esteja oculto dentro do seu coração, porque você está tendo uma medida de fé ainda que ela transita entre a carne e o espírito. E como o pastor Jones falou aqui, né, você veja que o Espírito Santo já está falando aí sobre o crente carnal. E o pastor João também falou sobre o crente das emoções. O crente carnal, o crente das emoções, o crente do comportamento que se maquiou de um bom crente, de um bom cristão, sabe? Então, em algum lugar da sua vida, você precisa sentir o amor incondicional de Deus, independente do que aconteça. Certo? Muitas vezes, algumas pessoas caem, mas não é para ficar prostrado. A palavra de Deus diz assim, 7 vezes o justo cairá, mas ele não se ficará prostrado. E aí é a hora que você mais vai sentir o amor de Deus por você. Entende? E é isso que você precisa crer e confiar para receber. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo se inverta de uma hora para outra na sua vida, né? O amor de Deus estará ali com você. Essa é a condição de abertura que você precisa ter. Porque, do contrário, se você não abrir o seu coração para receber o amor de Deus e chorar amargamente pelo seu pecado, o contrário é você se justificar e achar que você não ia fazer aquilo, que você tinha uma desculpa qualquer para aquilo, e ficar com ódio de que aquilo aconteceu ou de Deus porque deixou aquilo acontecer. Entende? Então, esse é um momento muito difícil. Não é um momento fácil quando você passa por uma tentação e é perigoso você cair, né? Por quê? Porque a cruz, né, que é aquela morte que Deus precisa executar em você para que o novo homem brote, ela precisa acontecer. Ela acontece quando você abre o teu coração de uma vez por todas, né, e recebe o Senhor Jesus e você vai vivendo uma vida cristã. Mas às vezes tem pessoas que ainda estão como que em cima do muro. E a carta de Tiago fala que diz assim, que você arrebate essas pessoas, né, que ainda estão vacilantes. Entende? Então, nós estamos examinando aqui aquele ponto-chave onde você precisa cair para o lado certo do muro. Cair para o lado certo de Jesus, né? Não cair para o mundo. Porque os ventos estão soprando, né? Você está balançando. E você precisa cair aos pés de Jesus. Tá? Cair aos pés de Jesus não significa exatamente você se fazer justo, se cobrir de justiça, né? Querer parecer o que você não é. Não, muito pelo contrário. Às vezes até cair como Pedro, que negou Jesus. Mas quando Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Ele falou, tu sabes que eu te amo. Ou seja, ele reconheceu que tinha pecado e ele conseguiu enxergar a sua corrupção, ele conseguiu enxergar a sua culpa, a sua natureza decaída, e Deus o perdoou. E Judas não. Judas, ele fez aquela coisa errada, mas ele parecia que ainda estava certo. Ele parecia que ele queria ainda dizer que poderia ter dado certo. E isso é complicado, porque se você cobrir o seu pecado, a sua iniquidade, com as suas razões, né, e não confessar que realmente você estava propenso àquilo e aquilo aconteceu, se você deixar isso sendo uma coisa hipócrita, fingida, é perigoso você realmente não se converter. Esse é um grande problema. Porque a conversão, ela vai vir por causa do amor de Deus e da fé em Jesus.
e não por causa do que pecou ou deixou de pecar. Entende? Não está dependendo se você pecou ou deixou de pecar. Está dependendo de você ter o coração aberto para receber o amor de Deus, mesmo que você tenha caído, certo? O amor de Deus vai te dar o arrependimento e o quebrantamento para retornar. E aí você vai ser um filho pródigo, né? Mas se você não é um filho pródigo e você está em casa e você tem as bênçãos de Deus ao seu lado, você nunca precisou ir para o mundo, voltar, passar por situações difíceis, você pensa no seguinte, que o amor de Deus já está com você e você pode desfrutar dele a hora que quiser. Mas não julgue o seu irmão quando ele cair, certo? Quando ele pecar, quando ele fizer alguma coisa que você ficar sabendo na igreja ou na comunidade, não julgue, simplesmente ore e tenha o mesmo coração que teve o pai do filho pródigo. Amém? Então essa é a primeira etapa da nossa conversa de hoje, sobre essa situação da luta da carne contra o espírito, e nós queremos realmente semear no espírito, mas semear com a fé verdadeira e com a confiança verdadeira no amor de Deus, sem falsificação, sem mentiras, sem hipocrisias, realmente confessando e flagrando o seu próprio delito, mas sem coberturas humanas. Não coloque capas humanas, porque só aumenta a podridão da iniquidade. Não deixe, leve para Deus. Leve para Deus aquilo que tiver de mais podre dentro de você, leve para Deus. É isso que você tem que fazer. E peça que Deus mude o seu coração, mude os seus desejos, mude os seus pensamentos. Amém? Então, irmãos, eu estou falando essa palavra porque agora nós vamos ler em Tessalonicenses aqui, capítulo 2, do verso 9 até 12, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 até 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqui nesse versículo, está apontando um tempo de apostasia que está se aproximando. E esse tempo é agora, está se aproximando. Mas o mais importante para você que creu em Jesus aqui, não é olhar essa apostasia do lado negativo, mas olhar o seguinte: você, para fugir do engano e da injustiça, você precisa receber o amor à verdade, o amor a Jesus. E esse amor tem que atingir intimamente o seu coração. E esse é uma seta de um poder de Deus para te ferir lá no fundo da alma, para te fisgar, né, de toda a iniquidade, que é só Ele que pode fazer, e você precisa confiar nesse amor. E a outra coisa é não ter prazer na iniquidade. Ou seja, peça ao Senhor para tirar de você todo o prazer que ainda restar escondido no seu coração em relação a qualquer iniquidade e qualquer pecado. Porque se ainda estiver circulando aquele prazer em algum pecado, em alguma iniquidade, aquela tentação vai e volta. Vai e volta. E você precisa quebrar esse círculo vicioso. Entende? Na verdade, não é você que quebra. Às vezes, você só se coloca na sala de operação e quem faz a cirurgia é Jesus no seu coração. Então, você precisa ser circuncidado, arrancar o prepúcio do seu coração, para ele ficar totalmente exposto para Deus. Amém? Então, essa é a palavra aqui. E agora vamos para a terceira parte, que é o seguinte. Quando o homem comeu do fruto do bem e do mal, ele foi tentado a ser igual a Deus. Como que Satanás elaborou esse plano de dizer assim, eu vou oferecer o fruto do bem e do mal para eles querer ser igual a Deus?
no princípio, antes de tudo, só Deus tinha o poder de dizer o que era bom e o que era mal. Se alguém tivesse o poder de dizer algo sobre o que é bom e o que é mal, ele estaria ocupando o lugar de Deus. Então, quando o homem comeu do fruto do bem e do mal, ele começou a dizer para ele mesmo o que era certo, o que era errado, o que era bem, o que era mal. Por isso, ele não precisava mais de Deus para dizer. E aí, ocorria duas coisas. Ou o homem dizia e não perguntava para Deus e estabelecia as leis próprias dele, ou Satanás dizia para ele, né, e dava para ele as regras para ele seguir. Então, o que aconteceu? Satanás começou a ter domínio sobre a consciência do homem. Porque se era o próprio homem, se era a carne que fazia isso, ou se era Satanás que fazia isso, então já não era Deus que decidia sobre o bem e o mal. Então, esse foi, vamos dizer assim, o grande trunfo da queda que Satanás obteve sobre a nossa consciência. E quando nós cremos em Jesus, a nossa consciência está sendo restaurada porque nós estamos entregando toda a nossa consciência, corpo, alma e espírito para o Senhor, porque nós reconhecemos essa queda e nós reconhecemos a necessidade da nossa restauração. Esse é o processo da volta, reconhecer, certo? Reconhecer. E aí, quando a gente faz esse reconhecimento, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu não ocasionalmente sou um pecador. Eu sou um pecador. E careço do teu amor, da tua misericórdia. Quando você reconhece isso, né, e derrama o seu coração diante de Deus, confessando todos aqueles prazeres que você tem na carne, que você gostaria de realizar. Quando você reconhece isso, Deus está vendo que você está realmente enxergando como de fato você é. E quando você enxerga como de fato você é, a luz de Deus está ali para mudar o fato. Quando você esconde o que de fato você é, você dá uma desculpa, tenta dizer para Deus que não é bem assim, a luz de Deus não muda aquela situação. Porque é a consciência de olhar para as trevas que vai eliminar as trevas do seu coração. É a consciência de olhar diretamente com os olhos de Jesus para as trevas que vai tirar aquelas trevas. Se você disser, eu não tenho pecado, eu não tenho iniquidade, aí você está cobrindo. E a luz de Deus não está atingindo aquelas trevas para mudar aquela situação e arrancar aquele pecado, aquela iniquidade de você. Então, Satanás, ele continua fazendo a manipulação da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos, porque de fato você não confessou verdadeiramente que você é um pecador. Você acha que ainda tem um pouco de justiça que dá para aproveitar. Um pouco de justiça que dá para arrumar. E às vezes não tem. Né? Na maioria das vezes não tem e ninguém tem. Alguns já têm a justiça de Deus porque já receberam ela como um impacto profundo. Mas alguns ainda não receberam, e esse é que é o problema. Você precisa sair dessa mornidão. Esse é um estado de mornidão, onde você nem é totalmente justificado por Deus e nem é totalmente pecador. Você fica transitando ali entre aquelas duas situações, porque você acha que ainda você é suficientemente bom, suficientemente amoroso, suficientemente verdadeiro e assim por diante. E não é. O quem vai ser é o Senhor em você. Não vai ser mais você mesmo, é uma nova criatura. Porque a velha criatura, ela vai sempre focar-se em si mesma. E aí, quando ela foca em si mesma, ela diz o que é o certo para ela mesma, o que é o errado para ela mesma, ela mesma, ela julga os outros e ela não obedece a Deus porque ela se acha suficiente. Ela não precisa de Deus. Não precisa de um Salvador. Isso é triste.
Satanás a engana, certo? Por quê? Porque quando Satanás disse que ele seria igual a Deus, a pessoa disse assim, então eu mesmo digo para mim mesmo o que é certo e o que é errado. E quando você diz para você mesmo o que é certo e o que é errado, você não se submete à lei de Deus. E a palavra de Deus diz que a carne não se submete à lei de Deus. A carne não vai se converter. Então a carne vai para onde? Para a cruz. Para ser esmagado, velho homem. Na dor, no sofrimento, muitas vezes, né, na angústia, mas o novo homem vai brotar. Isso é que importa. Né? Como diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vai ter uma segunda etapa. E nessa segunda etapa você vai sair vitorioso. Porque você não vai cair para ficar prostrado. Você vai cair para se levantar mais forte. Amém, irmãos? Então lembre-se, você não tem o direito de saber o que é certo, o que é errado de si mesmo. Se Deus não te mostrar o que é certo, o que é errado, aquilo que você acha que é certo pode estar errado e aquilo que você acha que é errado pode estar certo. Deus é quem diz isso pessoalmente ao coração de cada um, certo? Deus é que faz a escolha da estrada que você vai seguir. E você precisa confiar nessa escolha que Deus fez para você, para que você seja íntegro. O que é ser íntegro? É saber que independente de qualquer situação que você passe, você pode ser resgatado. Não é você ser perfeito, não errar. Jó era íntegro porque ele sabia que de qualquer situação que ele passasse, Deus poderia resgatá-lo. Jesus foi íntegro porque ele esteve ali na cruz. Ele ia ali, lama sabachthani, por que me desamparar? Ele sabia que Deus poderia trazê-lo de volta. Então é esse que é o processo miraculoso da salvação. Entende, irmãos? Não é fácil. Não é simples, mas é poderoso porque é Deus quem faz. Amém? Então, não se deixe enganar, não dê regras para você mesmo, não dê regras para os outros. Leia a palavra de Deus, ouça a voz de Deus dizendo o que Ele quer de você, né? O que Ele quer de você. Mesmo que você chore com dor e amargura, mas ouça Deus falar intimamente com você o que Ele especificamente quer de você, para que você realmente seja um vaso novo e possa ser útil nas mãos dele. Amém? Não questione os métodos de Deus. Amém? E aí, Pastor Jones, hoje nós fizemos aqui um aprofundamento aqui no final, né, para fechar uma etapa aqui desses nossos exames profundos. Para os novos que ouvem, né, talvez pode pensar que é tão difícil isso, mas realmente a simplicidade em Jesus, né? Você aceitar Jesus como seu Deus e deixar ele te carregar. Interessante, Amém. O Kevin falou uma coisa interessante sobre isso. Ele falou que o verdadeiro arrependimento, é como o senhor ter falado, o senhor falou de forma diferente, que está até na Bíblia, o verdadeiro arrependimento vem da bondade de Deus e não de pregar o inferno. Aqui muitas pessoas, a igreja tem pregado, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Esse arrependimento é falso e não dura muito tempo. Não dura. É como o senhor ter falado aí, nesse relacionamento que você começa a descobrir, começa a ver em sua vida a bondade de Deus, o que Deus tem feito por você, que vem o verdadeiro arrependimento, né? Não vou fazer isso com ele mais, né? Vem aquele verdadeiro arrependimento, né? Amém. Tudo é de Deus, né, querido? Tudo é de Deus. Arrependimento, tudo. Meu amado, tanta coisa para engolir que o senhor falou aí. Boa sorte, ouvinte. Boa sorte. Amém. Espero que tenha... eu fiquei aqui olhando se alguém ia fazer alguma pergunta, mas normalmente o pessoal ainda não está acostumado a fazer, mas eu tentei abordar aqueles temas assim, porque nós temos aqui duas situações, né? O mundo e a justiça própria, né? Que nós colocamos Jesus no centro aqui para nós entendermos a diferença de um e do outro. E aí eu quis colocar exatamente aquelas pessoas que ainda estão com aquela tendência, né? Uns com a tendência de se justificar e outros com a tendência de voltar para o mundo, né? O que Deus precisa, quer dizer, o que elas precisam ouvir de Deus, né?
Eu acho que o que o senhor fala é as pessoas que não querem ouvir, né? Eu acho que esse é o joio, aqueles que, como o senhor falou aí, né? Eu sei o que é e vai ser assim. E às vezes é complicado que as pessoas acham que talvez é Deus que está ensinando. É muito complicado isso, né? Tem que ir ao Senhor, o nosso Deus, ele vai mostrar para você, né? E através dos frutos. E no meio dessas linhas, todo inimigo sabe disso, ele entra e te dá sonhos, e te dá visões, e te dá isso, e te dá aquilo. É muito importante a simplicidade de Deus. O problema da visão e do sonho é que você usa isso para dizer que você está suficientemente espiritual e não é verdade. Você é suficientemente espiritual quando você está sentindo o amor de Deus por você, rendido a Ele e fazendo a vontade dele do fundo do coração. Né? Uma pergunta aqui que talvez uma pessoa poderia perguntar para o senhor, falar, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Uma pergunta válida, né? O que o senhor diria para uma pessoa assim? Eu acredito que a melhor resposta para essa pergunta é quando você está amando. Você tem amor por Deus como você tivesse apaixonado por uma pessoa, sei lá, pela sua esposa, ou é quando você está amando a Deus. Essa é a melhor forma de responder isso. Porque mesmo que seja só um sentimento, mas que esse sentimento sendo verdadeiro, ele vai produzir o coração em atitudes. E as atitudes, além de obedecer, né, que é melhor do que sacrificar, do que fazer um monte de regras e coisas, ele também vai estar pensando no seu próximo. Então, quando você está amando realmente o seu próximo e amando a Deus, você realmente está, né? Então, o Kevin falou mais ou menos isso que o senhor, ele viu, quando ele estava no céu, ele olhou para baixo e viu quando a pessoa faz um amor para alguém, que sai uma substância dessa pessoa, que é o Espírito Santo, que é um aroma para o Senhor, e esse aroma destrói também as artimanhas do maligno, do inimigo contra você. Um ato de amor que você faz por alguém, não só para a igreja, mas por alguém, o Espírito Santo mostrou realmente que... Se você tem dificuldade de sentir esse amor, ou de fazer algo pelo amor, né, através do amor, então clame mesmo, chore. Faça um jejum, faça uma oração, fique no seu quarto preso lá durante as horas que você precisar, para quebrar essa frieza. Tá? E sinta compaixão aqui, como a irmã Elizabeth Fife colocou, compaixão pelos perdidos. Então, a coisa mais importante quando você sabe que está agradando a Deus, é quando você sente compaixão. Você sente amor, né? Porque o amor a Deus, ele vai se refletir no amor ao próximo, né? Imediatamente, né? Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. O amor não tem jeito de esconder, né, amado? Onde você vai, você sente... E do ponto de vista de Deus, a gente nunca falsifica coisa alguma, né? A gente falsifica para nós, né? Porque para Deus não tem falsificação. Ele olha e vê, ele sabe o que é exatamente que tem dentro do seu coração. Isso é fato, isso não tem como esconder, não. Por isso que o julgamento de Deus é perfeito. Meu querido, o senhor quer fazer uma oração aos irmãos? Vamos lá, vamos fazer uma oração. Ninguém fez nenhuma pergunta? Tá bom. Senhor Jesus, amado Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós queremos declarar com toda a intensidade do nosso coração, com todo o nosso ser, que nós te amamos, Pai. Queremos ser gratos, Senhor, por toda a tua misericórdia e salvação, e receber, Senhor Jesus Cristo, o completo arrependimento, Senhor, de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, para que não fiquem fagulhas, Senhor, do velho homem, da carne, Senhor, querendo remontar, Senhor, sobre nossa vida, algo, Senhor, que vai nos tirar da tua presença, ou que vai nos fazer justificado por nós mesmos, ou que vai nos voltar para o mundo, Pai. Sabemos que estamos caminhando para um momento muito decisivo na Terra, onde muitas filosofias e ideologias que cultuam a carne, que buscam semear na carne, Senhor, estarão sendo cada vez mais propagadas. E nós não queremos semear na carne para não colher a corrupção, mas sim queremos semear no Espírito. Amado Deus e Pai, nos dê a graça e a condição de sabermos fazer isso, Senhor, por meio de Ti, Senhor. Dê-nos esse aprendizado espiritual de saber semear no Espírito, não com a nossa justiça própria, não com a nossa própria bondade, porque não temos nenhuma, não por qualquer mérito que tenhamos, mas pela fé que opera pelo amor.
que nós tenhamos o coração impactado desse amor, Pai, incondicional, para chorarmos, Senhor, ainda que amargamente, como Pedro, mas que nós possamos permanecer contigo e não te largar, Pai. É isso que importa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Pastor, eu tenho 4 minutos aqui, eu vou colocar o senhor aqui, Pode rápido. colocar. Uma pessoa que vai dar um clique pela primeira vez, dá um clique, não é cristão, nunca foi na igreja e tal, mas dá um clique, começa a ver e fala, eu gostaria de conhecer Jesus, tem muitas perguntas, o que é justo, como é o meu caminho, como é que é se arrepender? O que o senhor fala a uma pessoa assim, em 3 minutos aí, uma pessoa, acabou de dar um clique, não sabe de nada, perdido. Né? Ó, a vida que Deus criou, ela foi feita para ser eterna. E se você tem sede de ser eterno porque você quer que essa vida se prolongue, então confie que Deus está em você através de tudo que já está acontecendo, através da sua história, da sua vida. Apenas responda para a vida com o amor da mesma maneira que você gostaria de receber. Agora, se a sua vida é uma bagunça, se a sua vida está tudo errado, e você não quer que ela prolongue desse jeito, saiba que Deus tem o poder para mudar isso agora. Basta você crer que essa mudança já começa a acontecer no momento que você está ouvindo essa palavra. Se você ouviu, já começa o processo de mudança e começa a colocar o foco em Jesus. Jesus é o nome que Deus usou para nós conhecermos a Deus, através daquele que se encarnou, né? Porque ele significa Jeová Salvador, Deus, aquele que era, que é e é Salvador, né? Então, às vezes a pessoa se preocupa com o nome Jesus e não com a pessoa Jesus. Então, nós temos que nos preocupar com a pessoa, em conhecer a ele verdadeiramente como pessoa e não simplesmente o nome. Amém, amém. Falou muito poucas palavras, mas você é novo no Senhor, só não entre em pânico, não deixe ninguém falar como é que é o seu caminho. Não, Deus, pergunte para Deus, pergunta para o Senhor. Deus ensina usando até os erros seus, as quedas. Deus vai ensinar. Amém, se querendo aprender, Deus vai ensinar. Amém. Tenha paciência, não tenha ansiedade, só queira conhecer o seu Deus, ele vai te levar nesse caminho. Amém. Fica na paz, querido. Maravilhoso, Senhor. Fica na paz. Amém, amém.